Boa tarde, irmãos. Cafezinho estava bom? Maravilhoso, né? Nós vamos dar continuidade, estamos no último período aqui. E mais uma vez quero agradecer a Deus, agradecer a igreja, a liderança da igreja, pelo privilégio de estar com os irmãos nesses dias. Na primeira parte falamos sobre conflitos, crises, e vamos terminar melhor, para cima, falando um pouquinho sobre o serviço a Deus. Servir ao Senhor. Nós temos o slide aqui também, se os irmãos puderem projetar, eu agradeço. Nós preparamos também para você acompanhar ali. O título do que vamos estar compartilhando é Duas Casas para Edificar. Eu e você temos duas casas para edificar. A base do que nós vamos estar compartilhando está em 1 Reis, capítulo 9, verso 10, que fala da história de Salomão. E o texto linkado com esse também é 2 Crônicas 8, o verso 1. Temos o slide? Está liberando ali, né? Tá. Isso. Duas casas para edificar. O próximo slide, por favor. Edificando duas casas. Lendo o texto, a gente vai compreender melhor o que estamos querendo dizer. 1 Reis 9, verso 10, diz que ao fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. O outro texto de 2 Crônicas 8, verso 1, fala a mesma coisa, só que diz, ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa. Eu não posso sair daqui sem falar um pouquinho sobre a importância de servirmos a Deus com a nossa casa. Dedicarmos a nossa vida, dedicarmos o nosso lar, no serviço ao Senhor. Talvez alguns de nós tenhamos o entendimento de que todo trabalho deve ser, responsabilidade dos pastores, daqueles que se preparam para isso, que vão para o seminário, vão para o campo, missionários e coisas desse tipo, mas eu e você somos seguidores de Cristo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. A grande ênfase de nós como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, é viver uma vida de serviço. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, quando ele fala sobre termos o mesmo sentimento ou a mesma forma de pensar que Cristo Jesus também teve. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. É um encorajamento, uma exortação para todos nós, e mais especificamente para a família, porque quando nós somos solteiros é uma realidade. Quando nos casamos, então, acontece a potencialização, na verdade, de tudo aquilo que nós somos, temos. Quando nos casamos, de fato, um ápice acontece nas nossas vidas, com uma possibilidade maior de servirmos ao Senhor e dedicarmos a nossa casa, a fim de produzirmos frutos para o reino de Deus. Esse texto fala que Salomão, ele trabalhou, ele construiu, ele edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Então eu quero discorrer um pouquinho a respeito disso. Então vamos para o próximo slide, onde temos os pontos daquilo que nós vamos estar compartilhando. Tá? Edificando duas casas. Temos 7 aspectos desse trabalho para considerar no fechamento desse congresso. E o primeiro deles é que esse trabalho é um trabalho simultâneo. Edificar a casa de Deus, servir ao Senhor e edificar e construir a nossa própria casa, a nossa própria família, acontece simultaneamente. E nós precisamos compreender isso o mais rápido possível, até porque, meus amados irmãos, o que é a igreja? A igreja, na verdade, são famílias. A igreja é formada por famílias. A célula básica, não só da sociedade, mas da própria igreja, é a família. Alguém já disse, com verdade, com muita propriedade, que
Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Uma igreja relevante é formada por famílias relevantes. Uma igreja frutífera é formada por famílias frutíferas. E da mesma forma que o texto nos revela que Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, nós precisamos assumir esse duplo trabalho, compreendendo que na verdade é uma edificação que se funde, acontece simultaneamente. Longe de mim pensar que você vive uma vida cristã como alguém já falou a respeito, como uma porta de armário que você abre e você fecha. Longe de mim pensar que você vai voltar para sua casa e não vai praticar todas as coisas que você recebeu de ensinamentos da parte do Senhor. Estava lembrando na parte da manhã hoje, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, quando Jesus disse que todo aquele que ouve essas suas palavras e as pratica, coloca em prática, essa pessoa é comparada ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram, vieram os combates contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Eu não sei se você está compreendendo o que nós estamos querendo dizer. A igreja começa na família e a família tem tudo a ver com a igreja. Vivemos igreja na família e vivemos família na igreja. Uma das canções mais conhecidas que o Senhor nos deu é Corpo e Família. Recebemos no início dos anos 90, quando começamos a ser discipulados e a compreender que de fato Efésios 2, verso 19 é uma realidade. Não somos estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. O mesmo trabalho que você tem na sua casa para construir, fortalecer a sua casa, edificar a sua casa, a sua família, é o mesmo trabalho também para fortalecer, edificar e construir a casa do Senhor, que é a sua igreja. As duas edificações acontecem simultaneamente. Cuidando da família, estarei cuidando da igreja. Cuidando da igreja, estarei cuidando também da família. Amém, meus irmãos? Então esse trabalho é um trabalho que acontece simultaneamente. A edificação da casa do Senhor e a edificação da família. Obviamente, temos três aspectos centrais desse trabalho, que é o homem, a mulher, o marido, a esposa, os filhos. Tanto na família quanto na igreja. Essas três perspectivas são chaves e fundamentais para que o Senhor seja glorificado na família e glorificado, obviamente, na igreja. Eu sou uma pessoa que cresci num lar. Quando eu nasci, meus pais já haviam tomado sua decisão pelo Senhor. E sem muito entendimento, mas percebi desde cedo que as duas coisas elas andavam juntos. E quando se perdia a visão de uma ou de outra, as crises começavam a se levantar. Tudo acontecia bem, transcorria bem, avançava, a contento quando havia essa revelação da unidade que há entre a família e a igreja. Não podemos separar uma coisa da outra. Servir a Deus como igreja é servir a Deus também como família. Edificar a igreja é edificar a família é edificar e construir a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo aspecto desse trabalho é um trabalho norteado por um projeto, por um propósito. Eu não sei se você já compreendeu qual é o propósito da igreja. Mas quando a gente volta para Êxodo capítulo 25, verso 8, o Senhor fala a Moisés: e me farão um santuário,
para que eu habite no meio do povo de Israel. Êxodo 29, os versos 45 e 46, Deus está falando da mesma coisa, sobre habitar no meio do seu povo de Israel e andar no meio do seu povo. A mesma revelação em Levíticos 26, versos 11, versos 12, Mateus 18, verso 20, onde Jesus disse: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. O propósito da igreja, bem como o propósito da família, é a presença de Deus, é termos a comunhão com o Senhor, porque quando Deus está conosco, as coisas são diferentes. Moisés fala a respeito disso. Ele disse: olha, qual seria a diferença entre nós, o teu povo, e os demais povos da terra? Não está no fato do Senhor andar conosco, habitar no nosso meio. Eu e vocês seríamos, qualquer tipo de gente como as demais que existem nesse mundo, se não contássemos com a presença de Deus, a presença real de Deus entre nós. Você está conseguindo compreender? Você vai lendo as Escrituras e você chama de heróis, os heróis da Bíblia, Davi, Eliseu, Elias. O que esses homens tinham? Eles tinham a presença de Deus. O que tinha naquele exército de Israel, que diante do exército de outras nações era insignificante, não eram tão preparados, não tinham à sua disposição recursos, armas de guerra tão sofisticadas, nem multidões como os demais exércitos tinham, mas eles tinham a presença de Deus. Deus estava com ele, Deus habitava no meio deles. Eu não lembro o texto, mas o próprio Deus instruindo a nação de Israel, o seu exército, dizendo: olha, entre as armas de guerras que vocês tiverem, vocês tenham um pau, uma arma que seria um pau para você cavar, quando você fizer as suas necessidades, e cobrir. Olha o que Deus falou: porque eu ando no meio de vocês, para que eu não veja coisa indecente e me afaste de vocês. Então o próprio Deus cuidando não só do aspecto sanitário, da higiene do seu povo, mas deixando bem claro esse princípio: olha, eu vivo com vocês, eu habito entre vocês, eu ando no meio de vocês. Então esse trabalho, que é um trabalho simultâneo, ele é norteado por esse projeto, por esse propósito, que visa a presença de Deus entre nós. Você para pensar numa casa que não tem a presença de Deus, que depende, entre aspas, da sabedoria humana, da inteligência humana, da força humana, dos recursos humanos, diante das lutas que nós enfrentamos, do assédio de Satanás, tanto na família quanto na igreja. O que nos protege, meus amados irmãos, é a presença de Deus, Deus conosco. Salmo 46 fala sobre isso, O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós dependemos totalmente do Senhor. Você crê na presença de Deus? Amém? A grande crise de Davi, Salmo 51 fala até sobre isso, quando ele pecou, que veio à sua memória a própria história de Saul, pois o Espírito de Deus se afastou de Saul, e da parte do Senhor um espírito maligno foi enviado, que atormentava Saul. E quando Davi peca com Batseba, a sua oração foi: não me lances da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Nós precisamos da presença de Deus na nossa casa, na nossa família, e precisamos da presença de Deus na igreja, para que a igreja não seja como eu vi alguns relatos, e relatos de
de estrangeiros. Participei durante muito tempo do Congresso de Igreja em Células, MIC, que vinha muitos preletores de outras nações, americanos, europeus, e eles falando sobre a decadência. Um deles falou que nos últimos anos mais de 2.000 igrejas tinham fechado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Igrejas que se tornaram museus, lugares frios, sem gente, que muito idosos. O que será que eles perderam? O que falta para essas igrejas? A vida de Deus, a presença de Deus. E isso, meus amados irmãos, começa na nossa própria casa. Queremos que Deus esteja conosco, habite conosco, ande conosco, nos dirija em todas as coisas. Tem um irmão muito precioso, que tem um alto cargo, ele é médico, tem um alto cargo da gestão de um hospital, e ele, estava junto com ele uns dias atrás, e ele relatando da pressão do seu trabalho, da dificuldade inclusive que ele tinha quando ia para casa, para almoçar, né, para ter um tempo com a sua família, e o telefone ali, aquela pressão, onde você está? Volta para casa, você não deveria ter saído daqui, ou seja, aí eu conversei com ele, falei, fulano, olha só, vamos ler Efésios 6, Efésios 6 ali, a partir do verso 10, fala sobre nos fortalecermos no Senhor na força do seu poder, fala sobre as armaduras, ou a armadura, as peças da armadura que nós temos. Vocês lembram das peças da armadura? Capacete do quê? A espada do quê? Do Espírito. Escudo o cinto da verdade. Couraça da justiça. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Aí vimos, né? Está faltando uma peça dessa armadura. Qual que é? Falei, lê com calma. O verso 18 de Efésios 6 fala com toda a oração. A oração também é uma arma que Deus nos deu. Eu falei para ele, primeiro a Timóteo 2, verso 8, Paulo fala sobre desejar que todo varão, todo homem, ore em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Romanos 8, 31 diz que diremos, pois acerca destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu falei, maior é aquele que está em você. Quando você for para o seu ambiente de trabalho, não vá passivamente, vá profeticamente. Não precisa fazer alarde nenhum, mas quando colocar os pés lá, diga, Senhor, Tu estás comigo, Tua presença vai comigo. Entrar na sua sala de gestão, fala, Senhor, me dá a sabedoria para gerir esse lugar, para administrar esse lugar. Eu declaro a Tua presença neste lugar. Expulsa todo espírito que seja contrário ao Senhor. Nosso maior trunfo, meus amados irmãos, é a presença de Deus conosco. Esse é o trabalho. Trabalho simultâneo, a casa, a família e a casa de Deus. Mas o propósito disso é a presença de Deus. Você não vai deixar Deus aqui e voltar para sua casa, para você se virar sozinho. Ele vai com você, ou quer ir. E uma coisa que a gente precisa compreender na vida cristã é que tudo deve ser intencional. Se você quer que Ele vá, chama Ele. Diga, Senhor, vem comigo. Senhor, eu quero ter essa percepção, essa revelação da Tua presença na minha casa, no meu lar. Como criar os filhos hoje em dia sem essa presença? Ou não contando com esse reforço tremendo que nós temos? Um dia desses, como falei, os 2 filhos mais velhos casados, a mais nova está casando, e eu lembro alguns anos atrás, eu e minha esposa temos um dia que a gente chama de namoro, namoramos sempre, mas semanalmente nós saímos, só nós 2, para ter o nosso tempinho, né? Como diz a minha filha, nosso date.
e onde nos arrumamos, tomamos banho, colocamos o melhor perfume e saímos para jantar, para passear, né? Arrumadinhos, bonitinhos, de mão dadas, semanalmente, sem falhar. E alguns anos atrás, nós estávamos saindo e deixando um dos filhos em casa. Não tinha mais ninguém em casa. Tchau, fulano. E fomos saindo no corredor de casa. Na mesma hora eu tive uma impressão, que eu entendi que foi da parte de Deus. Aí eu voltei e falei, olha, nós estamos saindo de casa, mas você vai decidir quem vai ficar com você aqui. Se é Deus ou se é o diabo. Dependendo do que você fizer, você vai estar rejeitando a presença de Deus e o outro é que vai. Efésios 4, 27, lembra? Nem deis lugar ao diabo. Cuidado. E saímos. O tempo passou e esse filho depois nos falou que só estava esperando a gente sair para fazer uma bobagem. Já estava maquinando, estava ali que parecia a coisa mais boazinha do mundo, né? Sentado ali tranquilo. Ai, pai, mãe, tchau, vai em paz, tal. Mas já estava planejando, eles vão sair, depois que eles saírem, nós vamos, ou eu vou fazer, né, aquilo que ele tinha em mente, ou que Satanás, na verdade, tinha sugerido para ele. Estou usando isso como exemplo, porque quem foi que soprou, entre aspas, né, que trouxe essa impressão? Irmãos, eu creio na presença de Deus. Eu creio que o meu Deus não é um objeto feito pelas mãos humanas, que tem olhos não vê, pés não andam, ouvidos não ouve, boca não fala. Salmo 115 fala a respeito disso. Nosso Deus criou os céus. Ele é o Deus vivo e Ele fala. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Quando esse próprio filho nos relatou posteriormente isso, eu falei, meu Deus, o que seria da nossa vida sem a presença do Senhor? Edificar a família, edificar a igreja. É um trabalho norteado com esse propósito exclusivo da comunhão com o Senhor. Tive o privilégio de conhecer um dos irmãos aqui da igreja de vocês, que estava falando, da última vez que estivemos juntos, sobre um hábito que ele tem de oração diária. Eu fiquei olhando para aquele irmão e falei, que coisa mais preciosa, que coisa linda é essa. Já se tornou uma disciplina e um hábito diário de orar, convocar a família, ou seja, para se reunir em torno da presença de Deus, que é aquilo que parece que a gente faz na igreja, mas não faz em casa, por quê? Tem que fazer em casa. As duas edificações acontecem simultaneamente. O que eu quero na igreja, eu quero em casa. O que eu quero em casa, eu quero na igreja. É apenas uma coisa, amém, meus amados irmãos? Para que Deus seja glorificado. Quem vai edificar a sua casa e a casa do Senhor? Diga amém. Aleluia. Terceiro ponto, é um trabalho que envolve a nossa história. Envolve nossa história. Salomão, fazendo um resumo rápido, era filho de quem? De Davi. E é interessante que foi Davi quem intentou no seu coração construir a casa do Senhor. E Davi foi impedido porque ele era um guerreiro, derramou muito sangue. Mas o próprio Deus instruiu Davi dizendo o seguinte: você não vai edificar a minha casa. Você foi um homem de guerra, muito sangue foi derramado, mas um filho que você vai gerar. Eu darei paz a esse filho, e por meio dele a minha casa será edificada, será construída. Salomão foi filho de quem? Batseba também. Olha a história de crise, como falamos na primeira palavra, de muito conflito, ou seja, de lições que foram aprendidas, de uma submissão, de uma via dolorosa que Davi teve de percorrer, porque por conta da sua decisão infeliz de se envolver com aquela mulher, muitas dores ele teve de enfrentar, perda do trono,
rebelião do seu próprio filho, a morte de um número incontável de pessoas, desde o filho que havia sido gerado daquela relação, até que Salomão nasce. E com Salomão, um novo tempo vindo da parte de Deus. A história, meus amados irmãos, ela também faz parte dessa edificação. Para quem não sabe, eu fui diagnosticado com meningite. Sou um homem hoje de 56 anos de idade. E eu era criança. Tão criança que minha mãe disse que me pegou no braço para fazer um voto ao Senhor. E o voto foi: Senhor, se tu poupares a vida do meu filho, eu entrego ele para a tua obra. A mãe orou ao Senhor, me tomou nos braços. Eu tenho 1,94 m de altura, então eu devia ser muito, muito pequenininho. Que coisa impressionante. Mamãe dizia que, ela partiu em 2020, dizia que os dias foram passando e eu fui melhorando. E é incrível como mamãe me marcou como uma leoa. Comecei a jogar basquetebol profissionalmente. 2 membros da minha família, meu irmão caçula, meu sobrinho, serviram a seleção brasileira, foram atletas olímpicos, né, da modalidade de basquete. E eu me desenvolvi bastante também nesse esporte, mas mamãe puxava sempre o cabresto, né, porque ela havia me dedicado ao Senhor. E eu, com 14 anos, já comecei a receber propostas para jogar em outros times. Lembro uma vez que fui Tênis Clube de São José dos Campos, onde a nata da seleção brasileira estava. Nilo, Marcelo Vido, Biratã, e eles tudo na arquibancada. E o próprio Biratã veio me trazer o cartão: menino, liga para mim essa semana. Cheguei em casa, assim, mamãe não disse nem A nem B, só balançou a cabeça. E mesmo assim eu me desenvolvi na cidade, na sociedade onde joguei. Meu irmão, meu sobrinho saíram: Minercal, Pirelli, Franca, Flamengo, Vasco, e eu lá no Guarujá. Casei, jogava ainda. Casei em 1991, ainda era funcionário da Prefeitura Municipal de Guarujá. Tinha lá o contrato, mas era atleta, né, representando a prefeitura. Sei que em 93 encerrei a carreira, parei quando meu filho mais velho nasceu, o Eric. E depois de algum tempo, começamos inclusive a pastorear e trabalhar servindo ao Senhor como igreja. E lembro-me de uma vez ter ido no ginásio assistir um jogo do meu irmão contra o meu sobrinho. Ginásio cheio, e lembro de ter sentado com a minha família, até minha esposa, meus filhos. E quando eu olhei ele jogando na quadra, me deu uma tristeza, uma decepção. Falei: puxa, dediquei tanto a esse esporte. E olha eles lá e eu aqui, na arquibancada. Deus falou comigo no meu coração, não sei se você acredita ou não, mas foi das vezes que eu mais ouvi com mais clareza a voz do Senhor dizendo assim: se você tivesse insistido, você não estaria vivo hoje. Se você tivesse saído da sociedade, aceitado e assinado os contratos que foram propostos para você, você não estaria vivo hoje. Foi a minha cura naquele dia. A edificação da casa do Senhor e da nossa casa representa um trabalho que envolve nossa história. Olhe bem para cá, não importa o que você tenha vivido até aqui, tudo foi conduzido pelo Senhor, para que você pudesse chegar onde você está. O mais importante é a decisão que você toma diante daquilo que Deus está esclarecendo ao seu coração. O congresso está terminando e você vai voltar. Mas vai voltar para onde? Para a sua casa, para a sua vida, para os seus negócios, para as suas prioridades? Ou será que Deus está envolvido
Você permite que Deus interfira na sua casa? Você tem feito da sua casa a igreja, e da igreja a família de Deus? Deus quer encher todas as coisas com a sua presença, e quer que nós tenhamos apenas uma vida como seus filhos, quer seja na família, quer seja na igreja. Quarto, dos 7, estamos concluindo já. É um trabalho que representa uma corrida contra o tempo. Como falei para vocês, pode não parecer, mas tenho 56 anos de idade e sei o que representa essas 5 décadas, quase 6 décadas. Meu irmão, certas coisas que eu fazia antigamente não consigo mais fazer. A tendência sempre é de um declínio, com a idade, com as demandas que acontecem na nossa vida. Já estou na fase de vovô, já tenho 2 netos maravilhosos, lindos, Jordan e o Estevão, coisas mais preciosas que o Senhor nos tem dado. Mas a grande realidade é essa, nós estamos correndo contra o tempo. Eu não sei quanto tempo Deus tem determinado para a minha vida. Eu só sei que eu tenho um projeto, eu quero servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Quero ser de Deus, quero servir a Deus, quero dedicar minha casa a Deus, a minha família ao Senhor e todas as coisas que eu faço, meus amados irmãos. Quero que Deus esteja em tudo. Se Deus não estiver em algum aspecto da minha vida, eu prefiro não fazer, prefiro não me envolver com absolutamente nada. Quero que Ele seja o Senhor da minha casa, do meu casamento, da minha paternidade, agora dessa posição de sogro, de avô, o mesmo Deus, o Deus da minha mocidade, que teve misericórdia de mim e que tem sustentado a minha vida até aqui. Quero que Ele seja o meu Deus até o fim, amém, queridos? Temos, eu e a minha esposa Selma, orado e falado: Senhor, nos ensina a ser avós. Ser avô é você ter filho, mas é aquele filho, como disse um pastor conhecido meu, que você não leva para casa. O neto é um filho que você também não corrige. A disciplina é diferente, né? Então eu estou orando para você: Senhor, me ensina, porque queremos cooperar com os pais para que essa futura geração aprenda a temer a Deus, aprenda a servir a Deus. A responsabilidade não terminou. Agora que estamos entrando na fase do ninho, entre aspas, vazio, eu e a mamãe, a mais nova casa no próximo 17 de agosto. Mas a gente já sabe que o trabalho não termina. Com todo cuidado, com as devidas limitações, assim, né? Com a margenzinha de segurança, mas na instrução, no conselho, no exemplo, com os filhos casados. E também no suporte com os netos. Você começa a orar, ele levanta a mãozinha. Esses dias nós recebemos oração da nossa igreja, dos pastores, dos líderes ali. De repente eu senti sobre mim, estava ajoelhado, e senti uma mão pequenininha sobre mim. Que eu falei, não é a mão de nenhum dos pastores. Aí abri o olhinho na oração assim, quando eu vi aquele pezinho, era meu neto. Pôr nas mãos do vovô. Trabalho que representa uma corrida contra o tempo. Você está planejando servir ao Senhor quando? Vai dedicar a sua família quando? A sua casa quando? Uma experiência incrível que eu tive foi com a morte de minha mãe. Mamãe partiu em 2020, 2 dias antes de completar 89 anos de vida. Nós estávamos, eu e meus irmãos, no cemitério. Eu lembro de estar na parte superior, numa escada que colocaram, e ajudando a colocar a urna de mamãe na sepultura. Quando um homem, no meio das pessoas que estavam ali, começou a gritar e a dizer: essa mulher! Falei, pá. Aí, essa mulher, ela era uma princesa, ela fazia vestidos para minha esposa, recebeu a nossa família em sua casa. Publicamente começou a dar um testemunho da minha mãe.
E aquilo foi algo marcante para a minha vida, porque eu confesso para vocês que mamãe ela tinha tipo um dom de misericórdia. Ela tinha filho por tudo quanto é lado. Porque ela, quando via alguém assim, carente, necessitado, não, meu filho, vem aqui, né? Acolhia as pessoas. E as pessoas gostavam de chamá-la de mãe. Eu tinha irmão para tudo quanto é lugar. E ela, até nos últimos dias de sua vida, já com limitações para andar, ela tinha o que ela chamava de projeto, junto com as minhas irmãs, na sua própria casa, onde ela recebia as mulheres da vizinhança. E faziam artesanato, e chá, cuidavam umas das outras, serviam, louvavam a Deus, estudavam a palavra do Senhor, um dom de misericórdia. Até os últimos dias de sua vida. Trabalho que representa uma corrida contra o tempo. Eu cresci vendo meus pais recebendo pessoas na sua casa. Não sai da minha memória um dia que entrou um casal desesperado, eu era uma criança, eu imaginei mais ou menos o que estava acontecendo pelo relato do marido desesperado e a esposa chorando. Aí meus pais aí pegaram eles e levaram para um lugar mais restrito para conversar com eles. Eu cresci nesse contexto e Deus nos permitiu, trabalhamos com discipulado, cuidar de tanta gente em nossa casa. Poder servir as pessoas com nossos recursos, servir as pessoas com o alimento que tínhamos à nossa disposição, poder ofertar na vida de pessoas. Uma vez nós estávamos com o nosso grupo de discípulos, aí de novo veio aquela impressão, e eu tinha um cofrinho, aí entendi que Deus queria abençoar alguém lá, peguei o cofrinho, aí falei, irmãos, olha, essa é lá do nosso cofre, mas eu senti que alguém está precisando de algum recurso aqui. E você pode pegar, pode ser depois até, para não expor. E depois um irmão estava dando o relato, falou para nós que ele estava sem recursos para comprar o pão. Poder servir a Deus com a casa, abrir a sua casa. Deus nos deu uma casa grande. Sala grande, para recebermos pessoas, servirmos as pessoas, compartilharmos do nosso pão com as pessoas. O irmão estava falando de uma canção que Deus nos deu. Eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. Uma vez um irmão falou assim, olha, um pastor da cidade de Santos disse que essa música é utopia. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e te amar, irmão, compartilhar tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração, o meu lar e até o pão. Aí eu falei, utopia para ele, mas nós sabemos onde foi que Deus gerou esta canção. Corrida contra o tempo. Eu imagino que quem é do Senhor e se casa para servir a Deus. Amém? Para dedicar a sua vida no serviço ao Senhor da mesma forma que a igreja. Quinto ponto, vamos avançando para não demorarmos mais. Trabalho feito em tempos de paz. A grande marca de Salomão é essa paz. Davi foi um homem de guerra, mas ele mesmo relata que Deus lhe deu paz de todos os lados. E porque ele tinha paz de todos os lados, ele intentava agora edificar a casa do Senhor e conseguiu, como nós lemos nos textos, tanto a casa do Senhor quanto a sua própria casa. E aí olhem bem para cá, meus amados irmãos, precisamos estar em paz. Marido e esposa em paz. Os filhos em paz. A igreja em paz. O pastor Carlos me perguntou o que Deus tem falado nos últimos dias conosco, e o que Deus tem falado é sobre a unidade da igreja. Efésios 4:3 fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Estarmos em paz uns com os outros. Como membros do corpo de Cristo, tanto na perspectiva da igreja, quanto da casa, da família. Só se edifica em tempos de paz.
Em tempos de guerra, não conseguimos edificar. Vira para sua esposa e para o seu marido, por favor, e diga: vamos manter nossa paz, porque temos muito o que fazer. Penúltimo ponto: edificando as duas casas, trabalho feito com sabedoria. Outra marca de Salomão é a sabedoria, pois ele pediu a Deus sabedoria. Deus deu a liberdade para Salomão, uma liberdade que eu creio que todos nós gostaríamos de ter. Pede-me o que queres que eu te dê. Ai, Jesus, se Deus fizesse essa pergunta para você, pergunta aí para quem está do seu lado: o que você ia pedir? Tempo de descontração aqui para a igreja. Pergunta para o seu irmão: o que você ia pedir se Deus te desse essa liberdade? Meu Deus do céu, você já imaginou? Salomão pediu um coração entendido, compreensivo, pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, e Deus lhe deu. Deu até o que ele não pediu: riqueza, glória. Quando pedimos certo, Deus dá até a mais. Mas esse trabalho é um trabalho feito com sabedoria, ou seja, com os recursos que procedem do Senhor, para que a vontade do Senhor se realize, porque é Deus que deseja que a nossa casa seja a igreja, e a igreja seja nossa casa, seja família. Haja uma fusão entre família e igreja, um só povo, com um só objetivo, que é a presença de Deus e glorificar a Deus. Sabedoria para ser marido, ser esposa, para viverem em unidade, para criarem os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, para cumprir com o seu sacerdócio, como falaram na parte da manhã, na pergunta até que nos fizeram. Deus vai nos dar sabedoria. Amém, queridos? E o último ponto: trabalho com demandas específicas. E no caso de Salomão, essas demandas foi uma demanda de mão de obra, de recursos humanos. Você vai lendo esse contexto de Reis e de Crônicas, você vê que Salomão, ele preparou uma leva de trabalhadores e organizou esses trabalhadores por turnos, com recursos, com ferramentas, com pedras que eram preparadas até de antemão, pedras lavradas, preparadas, que se encaixavam, recursos humanos e também recursos materiais, de ferramentas, de matéria-prima. Então, para nós compreendermos um pouco que esse trabalho de edificação da casa do Senhor e da nossa própria casa demanda esses recursos. Pastor Hernandes nos ministrou sobre todos esses recursos que Deus nos tem deixado à disposição. Como falei, eu até brinquei, né, que tinha uma palavra preparada e ele ministrou com tanta graça, e dentro daquilo ali eu falei: não vou acrescentar mais nada, já foi suficiente. Concluindo, meus amados irmãos, o que eu e você precisamos para edificar a casa do Senhor e a nossa própria casa, nós já temos recebido. A questão é: estamos decididos a enfrentar esse trabalho e a concluí-lo, começar e concluir para a glória do Senhor? Eu imagino que sim. Até por isso você participou nesses dias aqui. Então vamos orar ao Senhor. Abraça seu marido, abraça sua esposa e vamos agradecer a Deus por esse privilégio que temos diante desse trabalho que Ele nos confiou, que é edificar sua casa e a nossa própria casa. Enquanto oramos, quero convidar os músicos, vamos concluir com uma canção. Pai, nós queremos falar o mesmo que Josué. Declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos levantamos com fé para edificar, para construir, começar e concluir a edificação da casa do Senhor e da nossa própria casa. Não queremos ser negligentes
em nenhuma dessas duas perspectivas. Queremos ser diligentes para que a igreja seja forte, como a família também. Para que a igreja seja frutífera assim como a família. Para que a família possa resplandecer a tua glória neste mundo que jaz em trevas, bem como a igreja. Estamos decididos, Senhor, a cooperar contigo, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso lar, com a nossa casa, com tudo que o Senhor nos tem dado, para que vidas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam fortalecidas, e teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.